Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, mais uma aula de, isso mesmo, redação, comigo, professora Bá. Bora lá? Vamos lá. Nós estávamos trabalhando, as competências gerais, nós falamos um pouco sobre dissertação, eu falei como não zerar, aí eu entrei um pouquinho ali na construção, e agora irei trabalhar as competências uma a uma, tá? Então, começando aí pela competência 1. Qual é a competência 1? Demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa, tá? Essa é a primeira competência e é por ela que nós iniciaremos nossas aulas. Fechou? Então, vamos lá. Competência 1, tá? Em linhas gerais, a competência 1 avalia se o candidato tem noções claras sobre a distinção da modalidade escrita e a oral. Então, o que isso aí quer dizer? Quer dizer que a prova vai avaliar, o corretor vai avaliar aí se você sabe distinguir a língua que você fala da língua que você escreve. Então, se você escreve aí de forma formal, se você consegue escrever aí de uma forma diferenciada do que você fala, tá? Então, se você escreve ali, utilizando as palavras bem escritas, sabendo mesmo que você está escrevendo e não falando. Isso é a competência 1. É isso que ela vai avaliar, um conjunto de coisas que forma isso. Fechou? É isso aí. Quando a gente está fazendo a nossa prova do Enem, quando a gente vai para a redação, o próprio INEP nos dá ali, os textos motivadores, e ele nos dá um enunciado, que é onde é presente o tema da redação. Então, esse enunciado, ele diz a seguinte coisa: a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo, vamos focar nessa parte, em modalidade escrita formal da língua portuguesa, sobre o tema tal. Gente, a gente destacou aí, em modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, essa competência 1 vai se aplicar nisso, vai se aplicar aí nessa modalidade escrita formal. Então, a competência 1 é saber se você sabe escrever de forma formal e em língua portuguesa. O que isso quer dizer? Que mesmo que você seja fluente em inglês, você não vai escrever o seu texto em inglês. Mesmo que você seja fluente em francês, em latim, em árabe, em russo, você não vai escrever seu texto nesses idiomas. Você vai escrever em português. Fechou? É isso. A competência 1 é essa, tá? Então, quando o corretor está lá com sua redação, ele vai atribuir uma quantidade de pontos, de acordo com a competência. Então, se você não demonstrar domínio nenhum, ou se sua letra é ilegível, ou se não sei, você não escreveu nada ali, você escreveu bulhufa, você fez desenho na folha do Enem. Ele vai zerar a sua nota nessa competência, porque você demonstra o desconhecimento, nessa modalidade formal escrita na língua portuguesa, tá? Então, você não mostrou conhecimento. Se você não mostrou conhecimento nenhum, sua nota é 0, tá? Se você demonstrou um domínio ali precário, cara, você não sabe escrever português direito, você abrevia tudo, não colocou ali ponto, não colocou acento, não colocou vírgula nenhuma. Você tá ali, a gente, isso é muito difícil acontecer, a pessoa não ter conhecimento nenhum, tá? Mas aí sua nota vai ser 40, porque você demonstrou ali, um conhecimento precário, um domínio precário, tá? Agora, se você foi demonstrando um domínio um pouquinho melhor, mas ainda assim você não colocou nenhum acento, você não soube ali separar a sílaba, tá? Então, você teve ali muitos desvios gramaticais, sua nota é 80, porque você demonstra um domínio insuficiente. Ele ainda não está ali mediano, ele está insuficiente. Agora, se você tem um conhecimento mediano, tá? Nossa meta nunca é o mediano, nossa meta é sempre os 200, tá? Vamos focar nisso, meta 200, galera. Então, se você, demonstrou um conhecimento ali mediano, ainda teve bastante erro, sua nota vai ser 120. Mas beleza, o corretor estava lendo lá sua prova, viu que você consegue escrever bem. Você teve ali alguns desvios, mas você consegue escrever bem. Ele viu ali que você sabe escrever. Ele vai te dar um 160 pelos seus erros, mas ele vai ter noção de que você sabe escrever,
tá? Então, você errou algumas vezes, mas ali demonstrou que você consegue escrever. Então, você tem um bom domínio. Então, 160 na conta. E aí, chega no duzentão, cara. Duzentão, você vai demonstrar ali que você sabe escrever de verdade. Que você sabe ali conjugar verbo, que você sabe, né, aplicar o plural, né, regência, concordância. Você demonstrou que você consegue escrever. Não significa que você não vai errar nenhuma vez. Tem aí uma tolerânciazinha, né? Não lembro se são 3 erros ou 5. Mas tem uma tolerânciazinha. Você demonstrou que você consegue escrever, duzentão na conta, fio. Bora pra luta, bora pra estudar, pra conseguir esses 200 aí na competência 1. Visando que, primeira cara que pega a sua prova, primeiro ele vai ver lá se você escreveu uma dissertação, não escreveu um poema, né? A gente vai encaixar isso em outra competência. Depois ele vai direto para sua ortografia. Depois ele vai direto saber, né, sua competência 1, se você dominou, né, a escrita, né, se você conseguiu escrever em língua portuguesa. Fechou? Então essa aí é a forma que ele vai te avaliar. É esse quadro aí que tá mostrando esses pontos. É a forma que o cara que tá lá com a sua redação vai ler e vai te atribuir uma pontuação. Beleza. Só que assim, normalmente, essas pessoas que pegam para corrigir as redações, elas vão ler nessa competência 2 seu texto 2 vezes. Na primeira vez, ela vai focar em escolha de registro e escolha de vocabulário, tá? Escolha vocabular. Então, nessa escolha de registro, nessa primeira lida dela, ela vai ver se você adequou sua escrita, né, num texto formal, se você não utilizou gíria, se você não utilizou abreviação, você escreveu ali, né, realmente numa linguagem formal. Escreveu, beleza. Ainda nessa primeira lida, ela vai ver se você colocou ali um emprego, né, um vocabulário preciso, se você utilizou de palavras, né, a gente fala muitas vezes bonitas, mas é isso mesmo, você utilizou de palavras bonitas, se você está colocando, né, sentido no seu texto. Você não colocou lá uma palavra bonita com um sentido errado. Então, ele vai ver isso na primeira lida. Beleza. Passou pela essa primeira lida, ele vai voltar. Só que agora ele vai voltar para corrigir acentuação, ortografia, hífen, né, as letras maiúsculas, as letras minúsculas, a separação silábica, né? Quando a gente fala em translineação, o que é essa translineação? Comecei a escrever uma palavrinha, né, numa linha. Só que não coube minha palavra inteira nessa linha. Eu vou passar para de baixo. Eles vão ver se a gente conseguiu separar as sílabas corretamente para passar para a linha de baixo. Isso também desconta ponto se você separou a sílaba errado. Eu sei que o Roger trabalhou isso com vocês na segunda, tá? Então eu vi lá a aulinha dele de segunda trabalhando justamente isso. Então vamos focar aí nas aulas de gramática. Até porque nessa segunda lida ele vai corrigir também a sua gramática, tá? Regência verbal, regência nominal, concordância verbal e nominal, pontuação, paralelismo, emprego de pronomes, crase, enfim. Toda essa parte aí gramatical, esse cara vai corrigir na competência 1, tá? Então, gramatical, nós vamos focar nas aulas aí do Roger de segunda-feira. Aí você viu tudo isso, você falou, nossa, eu tô lascado, né? Porque eu não sei por onde eu começo a estudar. Então, o que você precisa melhorar? Vamos fazer essa pergunta, né? O que a gente precisa melhorar? Então, eu vou ler lá meu texto, tá? Eu não sei o que aconteceu, né? Eu vou ler lá meu texto, eu não sei onde eu preciso melhorar, eu vou fazer uma redação para treinar, né? E eu vi que eu tô muito ruim na ortografia. Eu vou treinar ortografia. Li lá meu texto, não sei, não consegui nem entender minha letra é muito feia. Meus amigos vivem me xingando porque não conseguem entender o que eu escrevo. A professora já brigou comigo por isso. Então, cara, bora comprar um caderno de caligrafia aí, torar de estudar caligrafia, torar de né, melhorar essa letra aí. Senão o corretor vai pegar sua prova, não vai entender sua letra, vai tomar 0, porque você não se esforçou para melhorar a letra, tá? Eu não tô falando de letra feia, né? Letra feia, a maioria das pessoas tem, inclusive eu. Tô falando ali de uma letra ilegível, tá? Aquelas letras que você... Letras de médico, sabe? Que muitas vezes você leva na farmácia e o cara não consegue nem entender. Então, esse tipo de letra, não pode. Aí, beleza, não é nenhuma dessas. O problema é que eu só consigo escrever de lápis. No Enem não pode, só pode caneta. E aí, na hora de escrever de caneta, eu erro, não tem como apagar, eu fico rasurando meu texto o tempo inteiro. Treina isso também, galera. É muito bom você corrigir, né, quando você escreve errado, né, corrigir pro certo.
mas não podemos rasurar tanto assim o nosso texto. Então, vamos treinar aí essa questão da rasura, né? Essa questão aí de realmente saber o momento correto de poder corrigir verdadeiramente e conseguir escrever aí de caneta. Vamos treinando aí nas nossas redações em casa, escrever com caneta, tá bom? Repetição de palavras, então se eu estou repetindo, é sinal de que eu preciso ampliar meu vocabulário, né? Se eu estou usando aí expressões gírias, né? As palavras aí que são do nosso cotidiano, é sinal de que eu preciso também ampliar meu vocabulário. Aí você me pergunta, como que eu amplio meu vocabulário? E a resposta é só uma, lendo. Lendo muito. Lendo só livro, não gosto de livro, é livro que eu tenho que ler? Não, você pode ler notícia, né? O que você não pode ler é mensagem de WhatsApp e rede social, porque aí o povo escreve muito errado, você não vai aprender nada, tá? Então você vai ler notícia, você vai ler artigos, você vai ler livros se você gosta, enfim. Treinar aí a leitura para ampliar o vocabulário, né? Vamos fazer um negocinho legal, todo dia aprenda uma palavra nova, né? Pesquise, para você poder usar no seu texto. Chega lá, imagine você escrever um texto com palavras, né, rebuscadas para o cara ler e falar, nossa, esse cara aqui conhece a língua portuguesa, né? Eu vou dar um duzentão para ele aqui porque ele mostrou que ele conhece, tá? Então, essa competência 1, ela vai focar nisso, é você saber escrever. Aí você leu aqui, você falou, concordância verbal e nominal. O que é concordância? O Roger provavelmente vai explicar isso para vocês um dia, mas, só dando aí um apanhado geral, a concordância, né, nada mais é do que essa concordância do verbo com o sujeito. Como assim? Nós vai, tá certo? Não, eu estou usando um nós, né, que é um plural, e um vai, que está no singular, então tá errado, né? Então, falar, então certo é nós vai. Mais errado ainda, porque nós nem existe. O certo seria nós vamos. Perceberam? Né? Somos um coletivo de pessoas, tá? Então, nós iremos utilizar do plural, tá? Então, se eu estou usando se o meu sujeito, ele é um sujeito composto, né? Ele está ali no plural. O meu objeto, né? O meu verbo, no caso, vai ser aí também no plural. Fechou? E regência, né? Diferenciando aí da concordância, é a relação da palavra, né? Das palavras com o substantivo, tá? Então, tenho lá. As meninas estão doentes. Tá certo? Tá. Tem tudo no plural, tá tudo bonitinho. Mas e se eu falo, as meninas estão doentes? Espera, a meninas? A meninas tá bem errado. E se eu falo, as meninas estão doentes? Mano, as meninas estão doentes. Tá muito errado, galera. Então, sempre que eu tenho plural, eu vou articular minha frase para o plural, tá? Então, as meninas estão doentes, tá? Só dando um apanhado geral. Isso é concordância, isso é regência. Eu não vou focar muito nisso, porque isso é da aula de gramática, tá? Não é minha área, então eu prefiro não me arriscar. Fechou? A aula de hoje é isso. Essa é a competência 1. Aqui vai dar aí início à nossa tabela de notas. Eu espero que vocês tenham entendido de verdade. Foi uma honra dar esta aula. Eu volto semana que vem. Eu quero que vocês me falem se vocês gostaram desse esquema, né? De gravar a tela e vocês só ouvirem minha linda voz, só que não. Me respondam aí, me mandem mensagem, dê um jeito aí de vocês me falarem. Eu preciso dessa resposta, tá? Um beijão e até mais.